Olá, cooperativista e produtor rural. Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio, está começando agora. Veja os destaques de hoje. Reportagem especial do Cooperativismo Notícia destaca os 56 anos da Cooper Alpha. No quadro Temática, Ivan Ramos hoje comenta sobre o agro catarinense, sob prova de resistência. Você vai aprender a fazer hoje uma panqueca integral com beldroegão e aveia. Em entrevista ao programa Estado de Excelência na TV, o presidente da FAESC fala da pujança do agro catarinense. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E nós começamos a jornada de hoje validando uma história de sucesso que ajudou a transformar o cooperativismo catarinense. Estamos falando da Cooper Alpha, que completou 56 anos. A partir dela nasceu a Aurora, a Alcesc e até a Fecoagro. E a partir dela também surgiu um conceito inovador que marcou o território catarinense na proteção dos homens e mulheres do campo. E assim, com a energia da roça, a Cooper Alpha se tornou uma marca respeitada, dentro e fora de Santa Catarina. Vamos apresentar a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Ela nasceu tímida, sob o olhar desconfiado de 37 agricultores. E isso num período turvo da história, onde a interferência externa tirava o poder de compra dos produtores. Mas graças à liderança de um senhor chamado Auri Luiz Bodanese, em outubro de 1967, nascia a Cooperativa Agropastoril de Chapecó, que em 74, depois de algumas incorporações, se transformou em Cooper Alpha. Hoje, ela é uma gigante do agro, a maior do sul do país, está entre as 10 mais importantes do Brasil, com faturamento de 9 bilhões de reais. Pense na evolução. Isso significa o trabalho, a dedicação, desde a sua fundação até o dia de hoje. Então nós estou tendo a honra de ser o terceiro presidente. Veio a era do seu Auri, que foi o fundador, que foi um batalhador, que passou por muitas dificuldades. Veio a era do Mário, que também foi um visionário, um inovador. E veio a minha era agora, que estou no meu quarto mandato. E a gente procurou seguir as orientações e sempre buscando inovar, buscando, por exemplo, aproveitar as oportunidades que surgiram em termos de incorporações com outra cooperativa, expansão em outras regiões. Então, eu acho que isso se deve muito à filosofia de trabalho implantada desde o começo. E graças a Deus isso a gente tem que reconhecer que os próprios colaboradores, né, de modo geral, também têm esse mesmo espírito empreendedor, o espírito da ética, do profissionalismo e como é que eu vou te dizer assim, e da retidão. Em sua estrutura, a Cooper Alpha tem 3 fábricas de ração, indústrias de trigo, soja e milho, e sob a tutela da Aurora Coop industrializa suínos, aves e leite. Tem uma rede de supermercados com 53 unidades, mais 3 UBSs, além de 3 granjas multiplicadoras, 75 unidades de recebimento de grãos e 100 lojas agropecuárias. Essa estrutura toda está espalhada por 94 municípios, entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o Mato Grosso do Sul. Muito se deve ao crescimento a Alpha ter ido em novas regiões, né? A gente chama um crescimento horizontal, né? Então, principalmente os últimos 17, 18 anos, a Alpha começou em regiões novas. Aí dá para nós citar o Planalto Norte do estado, que nós começamos em 2003. E um pouquinho antes, em 2000, a gente começou a atuar no extremo oeste, ali a região de São Miguel do Oeste, toda aquela região.
Depois começamos em Xanxerê também, que foi em 1999, 2000 também. Aí, mais recente, fomos para o Rio Grande do Sul em 2017. E um pouquinho antes também, em 2015, que eu estava esquecendo, nós começamos no Mato Grosso do Sul, né? Então, se a Alfa tivesse pensado em ficar só na sua região de atuação, né, aqui principalmente na nossa sede, aqui em Chapecó, no Oeste Catarinense, ela não teria conseguido esse crescimento. Se nós pegar e pensar 56 anos atrás, quanto se produzia num hectare de terra, de soja, de milho e feijão, e quantos que estamos produzindo hoje, depois de 56 anos de história, onde teve uma participação muito efetiva da cooperativa no desenvolvimento econômico das propriedades, no aumento da produtividade. Então são 56 anos de trabalho da nossa equipe técnica, levando conhecimento para os associados, né, todas as novas tecnologias. Importante também ressaltar que nesses 56 anos de história a nossa equipe técnica nunca foi comissionada. A gente sempre preservou isso para que os associados sejam atendidos realmente de forma correta, que sejam a receita que é feita dos produtos a serem aplicados, são produtos que realmente precisam ser aplicados na lavoura. Então são 56 anos de muita evolução técnica e, consequentemente, evoluímos muito no recebimento de produção. Essa história só foi possível porque daqueles 37 fundadores se juntaram outros 22.444 e juntos formaram essa potência agrícola. Isso ficou evidenciado durante um encontro que valorizou essa performance, onde a cooperativa homenageou 25 associados com mais tempo de casa, como o seu Alcides, que está na cooperativa desde 1968. Eu me sinto engrandecido e agradeço a Deus de um dia ter entrado na cooperativa. E hoje me sinto muito feliz por aquilo que vocês representam para nós hoje. A cooperativa, assim, essa homenagem, eu acho que não merecia tanto. Mas quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Por tudo aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles ajudaram a construir a Cooperalfa. Não poderia ser um momento mais importante do que agora, de sentir a emoção que a gente sente e ver a gratidão com que eles também recebem essa pequena lembrança. Então eu acho que eles foram o esteio do início da Alfa e ainda estão atuando. Então por isso que a gente também se sente na obrigação de reconhecer. Claro que é um gesto pequeno, é uma pequena lembrança, mas para eles é muito e para nós também é a recompensa de tudo aquilo que eles ajudaram a construir. Você sabia que desses quase 22.500 associados, 64% deles se dedicam à agricultura familiar? Pois então, é do campo que vem essa energia toda. Com 22 mil associados, a Cooperalfa administra uma força de campo de dar inveja. Mas para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou fazer um comparativo. Se a Cooperalfa fosse, por exemplo, um município, ela seria o 67º mais populoso de Santa Catarina, à frente, portanto, de outros 228 municípios. Resumindo, gerir esse patrimônio de pessoas requer muita habilidade. O nosso exemplo é a família Bevilacqua. Tudo começou com o seu Armando, um dos fundadores da cooperativa, segue agora com o filho Zenor e está caminhando para que o neto, Luiz, siga essa missão. Não podemos esquecer da Rúbia, que é o equilíbrio da casa. Produtores de aves, os Bevilacqua possuem 4 aviários, onde alojam 95 mil aves por lote. Mas nem sempre foi assim, né, seu Armando? Eu me virei porque, tu sabe, tinha esses comerciantes, era toda gente boa, mas eles vieram lá em casa, seu Bevilacqua, tu tem que vir com nós, que lá, esses aí, amanhã ou depois, eles vão perder as coisas, depois tu fica de a pé. Então venha com nós que tá... eu fiz a vida com ela até o fim. E a Cooperalfa foi a segurança do senhor? Sempre foi a segurança. Quando meu pai saiu da Alfa, eu entrei de sócios com a minha família, né? E é um orgulho muito grande estar com essa cooperativa. O que ela representa para a família?
A cooperativa para nós hoje é num todo, né? Ela representa muita coisa, desde o comércio, em tudo, assistência, em tudo. É uma segurança. Com certeza, o cara que tem uma cooperativa dessa Alfa hoje junto, pode ter certeza que só vai bem. Além de aves, eles produzem milho, trigo, soja e feijão, numa pequena propriedade de pouco mais de 13 hectares. E a vida por aqui vai ganhando contornos novos, porque a granja não pode parar. Para mim está sendo muito gratificante por estar continuando assim, digamos, uma empresa que foi começada pelo meu avô há muitos anos atrás, passada para meu pai, e agora assim, fiquei um tempo fora, voltei, vi como é a realidade e tipo, decidi que aqui é o meu lugar, assim, continuar dando sequência no que meu pai e meu avô começaram, acredito que vai ser muito bom. Hoje não basta só querer, né? Hoje precisa entender. Isso. Assim, como sim, a tecnologia vai avançando, dentro da avicultura também a tecnologia muda muito, então tem que ir entendendo, assim, tem que ir acompanhando para conseguir dar conta do recado. A gente, como mãe, prefere os filhos por perto. Então, é, tipo assim, um resultado de um trabalho, né? Que eu e o Zenor começamos, e é um orgulho conseguir segurar o filho na agricultura, né? Que muitos querem voar, querem ir, e ele se dedicou a isso e está aí com nós, é a nossa mão direita. E o meu sogro também, porque exatamente foi ele que deu o começo, né? Iniciou tudo. E a gente está aí com ele, já com quase 90 anos e com orgulho, cuidando como se fosse um filho também. Hoje a família Bevilacqua pode se ver como referência, porque para a Cooperalfa o que importa são as pessoas. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia do comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos comenta sobre o agro catarinense sob prova de resistência. O estado de Santa Catarina é famoso por diversos motivos. Como exemplos positivos, várias situações, como também por resistência à superação de imprevistos de diversas naturezas. Por inúmeras vezes somos citados por articulistas ou colunistas da mídia, enaltecendo o nosso mérito se comparado com outras regiões do país. A mais recente publicação positiva foi do jornalista Moacir Pereira, que em sua coluna no jornal Notícias do Dias se referiu às afirmações proferidas no Fórum Cidades Empreendedoras, que diz textualmente: a maçã Fuji da região serrana é de melhor qualidade. O alho de curitibanos é o melhor do mundo. A uva Goethe só é produzida em apenas um lugar no planeta, Uruçanga, Santa Catarina. A banana de Curupá, a mais doce do mercado, não tem comparativo de qualidade. 90% da ostra consumida no Brasil é produzida em Florianópolis, também conhecida como ostra de Floripa. A lista dos melhores é ainda maior quando se relacionam os produtos industriais de altíssima qualidade, inovadores, vendidos aqui e no exterior. Ou quando conhecemos as maravilhas do artesanato alemão, italiano, ucrânio, tirolês, polonês, romeno, produzidos no estado de Santa Catarina. Trata-se de referências positivas para o nosso estado. Do outro lado, devemos lembrar que, periodicamente, temos sido contemplados por catástrofes e desastres que afetam o meio urbano e o interior. Eventos desses, na comoção das circunstâncias, geralmente o poder público e até a população têm sido sensíveis e solidários em providências de apoio aos atingidos, especialmente nas cidades. O comportamento, entretanto, não tem sido o mesmo quando se trata no meio rural. As enchentes afetaram muitas pessoas nas cidades e temos que ser solidárias a elas, mas não devemos esquecer os atingidos no meio rural. Segundo divulgou o secretário da Agricultura, Valdir Colato, o setor agrícola, no levantamento preliminar,
portanto não conclusivo, já se tem prejuízos no campo de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E pouca gente se sensibilizou com isso. Talvez porque não sentir na carne e nem a mídia ter tratado com a mesma atenção para o interior. Quase ninguém se preocupa que prejuízos no campo daqui a pouco irão refletir na cidade. Vai começar a faltar os produtos perdidos no campo e isso inevitavelmente irá repercutir nos preços dos supermercados. Ademais, muitas perdas no meio rural terão outras consequências de efeito retardados. Na agricultura não se resolve com agilidade de execução de obras ou reposição de utensílios domésticos. Lá tem o tempo certo para retomar as atividades e repor os produtos que foram perdidos. Ela precisa ser refeita para voltar à normalidade. Por essa razão, há necessidade de maior atenção para com as consequências no meio rural. Os anúncios do governo nas medidas de apoio aos atingidos pelas enchentes nem sequer se referia ao meio rural. Por consequência, a mídia não anunciou nada. Algumas providências foram tomadas internamente pela Secretaria da Agricultura, mas nem de longe dá para comparar com o que foi prometido para os demais setores. Mais uma vez, somos obrigados a reconhecer que o nosso setor, apesar da importância, tem pouca expressão política, pois não conseguimos impressionar as autoridades e os políticos para os nossos problemas. Mas a culpa é nossa mesma. Nas eleições, votamos em candidatos por preferência partidária ou regional, esquecendo os setoriais. Poucos assumem compromisso com o setor agropecuário. Ou melhor, até assumem ou assinam documentos, mas depois não cumprem e fica por isso mesmo. E na eleição seguinte, a novela se repete. Enquanto não assumirmos o nosso papel de prestigiar os políticos que efetivamente defendem nossas causas, vamos continuar assim, de pires nas mãos em cada problema que acontece em nosso meio. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai aprender a fazer mini panqueca integral com beldroegão e aveia. Em entrevista ao programa Estado de Excelência na TV, presidente da FAESC fala da pujança do agro catarinense. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E começamos essa segunda parte do programa de hoje falando sobre as plantas alimentícias não convencionais punk. Depois de conhecer o beldroegão, rico em proteína, é a vez de aprender uma receita com essa punk. Anote aí o passo a passo das mini panquecas integrais de beldroegão com aveia. Fácil de preparar, nutritiva e com sabor incrível. Reportagem do SC Agricultura. Olá, eu sou Márcia Froza Dreschmer, extensionista social da IPAGRE, trabalho no município de Rio das Antas e eventualmente venho no CETREV para trabalhar sobre as punks. Hoje vamos aprender uma receita de mini panquecas com beldroegão. Para preparar esta receita, nós vamos precisar de folhas de beldroegão, uma xícara, um ovo, meia xícara de leite, uma colher de sopa de óleo, meia xícara de aveia, uma xícara de farinha de trigo integral, sal a gosto e uma colher de café de fermento em pó.
Para começar, depois de higienizar as folhas, a gente pica leve em pedaços, fica mais fácil de triturar, né? Vamos colocar as folhas picadas no liquidificador. Em seguida, o leite. O ovo. Vamos bater agora até ficar homogêneo. Vamos acrescentar o óleo e bater mais um pouco. Também vamos bater a aveia no liquidificador junto, porque essa aveia é com flocos grandes. Se for utilizar flocos finos, não precisa bater no liquidificador. Vamos despejar numa vasilha, misturar a farinha de trigo integral. Vamos acrescentar uma colherinha de café de sal e uma colherinha de café de fermento em pó. Este é o ponto da massa. Ela está pronta para fritar as panquecas. Colocamos um pouco de óleo na frigideira. O bom é usar uma frigideira antiaderente. Como são mini panquecas, a gente utiliza uma colher de medida. Arrumamos a panqueca. Quando ela doura de um lado, é hora de virar para dourar do outro lado. Então, ela se solta da frigideira, então está pronta para virar. Estão prontas as nossas mini panquecas com beldregão, fáceis de fazer, rápidas, nutritivas e saborosas. Como sugestões de acompanhamento, podemos comê-las sozinhas, com ricota, com cream cheese ou com patê de grão de bico. O acompanhamento para essas panquecas geralmente é melhor que seja salgado. Nesta receita utilizamos farinha de trigo integral, mas tem a opção de usar farinha de trigo branca ou quem tem problema com glúten também pode usar farinha de arroz. É uma receita prática, fácil, espero que todos apreciem e bom apetite! Apesar de pequeno, o estado de Santa Catarina, com apenas 1,1% do território brasileiro, é o quinto produtor nacional de alimentos. Para avaliar essa pujança toda, o programa de TV Estado de Excelência fez uma entrevista com o presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Vamos acompanhar então a primeira parte dessa entrevista. Segundo dados da Secretaria da Agricultura, Santa Catarina tem 184 mil propriedades rurais. Desse total, cerca de 90% tem menos de 50 hectares. Com essa estrutura fundiária, o Estado se tornou um dos maiores produtores brasileiros de aves, suínos, maçã, pera, pêssego, maracujá, palmito, arroz, cebola, alho, erva mate, banana e leite. E para falar sobre a exuberância do agro catarinense, conversamos agora com José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura e do Senar Santa Catarina. Pedroso, quais fatores contribuem para a pujança do agro catarinense? Santa Catarina tem se sobressaído em função de ser um estado de dimensões limitadas, um pouco mais de 1% do território nacional, mas sempre primou pelo trabalho, pela produtividade, tanto assim que nós somos, apesar das nossas dimensões territoriais, somos o quinto maior produtor de alimentos do Brasil. As nossas propriedades, apesar de ser
na sua imensa maioria, pequenas propriedades, mas são altamente produtivas. E nós devemos isso, certamente, deve ter razões de isso ocorrer. Eu, pelo menos, tenho sempre atribuído a iniciativa dos pioneiros que chegaram aqui em Santa Catarina e começaram pequenas agroindústrias, e essas agroindústrias se fortaleceram e foram a origem de grandes conglomerados industriais de agronegócio que nós temos hoje no Brasil. Eu sempre me refiro a Sadia, a Perdigão, a Chapecó, a Aurora, com a qual nós tivemos o imenso prazer de conviver durante muitos anos. Você foi presidente da Aurora durante um período, né? Eu fui por iniciativa do nosso fundador, de saudosa memória, o Aurelius Bodanese, desde 83, quando eu assumi a cooperativa de Joaçaba, logo eu conheci o Auri, e um ano depois houve eleição na Aurora e ele me convidou para ser vice da Aurora. E permaneci como vice até mais de 20 anos. E quando ele adoeceu, e lógico, como vice eu vim assumir e tive o prazer de ser eleito por um mandato e depois me aposentei e segui a Aurora com todos esses lideranças, Mário Lanasti e atualmente o Neivor Canton. Então, esses pioneiros é que traçaram o rumo que tem hoje o sucesso. A agroindústria, Santa Catarina é o maior produtor de suínos, é o segundo maior produtor de aves, é o primeiro exportador desses dois produtos. E assim nós não temos grandes potenciais de agricultura, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Se nós tivéssemos extensões territoriais, que o nosso produtor tivesse condições de cultivar a matéria-prima que nós usamos nos nossos plantéis, aí seria algo perfeito. Mas nós dependemos aí da matéria-prima que vem hoje dos outros estados. Principalmente no caso do milho, que é um insumo assim, fundamental para a base da agroindústria catarinense. Não tem dúvida. Então, mas no passado o Paraná era grande produtor de milho, e não tinha uma agroindústria tão pujante como tem hoje. Agora não, as cooperativas do Paraná, a exemplo que a Aurora realizou aqui, também se agigantaram, hoje são grandes agroindústrias produtoras também de alimentos, utilizando o fomento de pequenos animais, suínos e aves, e são grandes consumidores de milho. Então, nós hoje já temos que buscar milho mais longe, e lá em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Por isso, essa iniciativa dos empresários lá do Oeste, particularmente de Chapecó, na busca de uma alternativa de conseguir uma ferrovia indo ao encontro do setor produtivo do Mato Grosso, que certamente será algo que vai consolidar aí a nossa agroindústria que vive em sobressalto. Então esse é um dos motivos, e o nosso elemento humano ele se adaptou a essas condições de produção, e eu sempre comentava quando ele estava no meio de que o pequeno produtor ele não tem muitas condições de barganha, e as agroindústrias têm esse poder. Por isso o fomento é algo perfeito. E com esta análise perfeita sobre a pujança produtiva de Santa Catarina pelo presidente da FAESC, encerramos por aqui o nosso programa Cooper News SC de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.